Olá, mais um vídeo no nosso canal. Dessa vez o tema será Ministério Pastoral. Eu te convido a se inscrever no canal e deixar o seu like ou seu dislike na opção que desejar com relação ao conteúdo e daquilo que pode ser feito com relação a aprender ou não aprender, deixar seu comentário e vou ficar muito grato com isso. Vamos abençoar muitas vidas. Eu gostaria de, nessa oportunidade, falar a pastores, líderes, os vocacionados ao ministério, sobre um tema muito importante, o ministério pastoral. Ok? Que Deus te abençoe nesse momento. Quando eu soube da minha chamada ao pastorado, eu nem imaginava onde eu ia chegar no campo de ação. Foi além das minhas expectativas a minha vida no ministério. Tempos difíceis e tempos bons durante esse tempo que eu estou no campo. Muitas coisas aconteceram. São 36 anos na trincheira do ministério, com grandes desafios, e posso dizer que tem sido muito gratificante. Eu me sinto realizado, como não me vendo fazendo uma outra coisa na vida. Tem sido muito bom ser pastor, é um prazer ser vocacionado. Deus não violenta ninguém e a vocação ela se torna um prazer. Eu percebi que nenhum outro chamado toca em todos os âmbitos da existência humana. Com relação às ovelhas, às pessoas que cuidamos. São alegrias e tristezas, sucessos e fracassos que encontramos na vida das pessoas que nós cuidamos, nos relacionamos. Essa é a nossa responsabilidade. Olha, e que responsabilidade, que peso de responsabilidade que temos de prestar conta. Apesar de todas as coisas envolvidas na dimensão da igreja, ela é ainda o espaço onde recebemos o amor, onde recebemos o carinho, sacrifício por parte das pessoas cristãs da igreja que nós temos servido na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou na terceira década do meu ministério e eu creio que ainda eu não terminei o meu ministério. Eu tenho muita coisa para fazer ainda. Espero que Deus me dê vida para servi-lo mais e mais. Eu nem posso escrever nesse momento uma biografia, mas eu tenho compartilhamentos de alegria em áreas que muito me fortaleceu e muito me edificou no ministério. Se eu começasse de novo o meu ministério, fosse necessário, eu teria também muitas coisas que eu mudaria. E estou sempre mudando e sempre aprendendo, um eterno aprendiz. Né? Alguém me disse uma vez, eu vou me lembrar que foi Chambers, eu não vou dar a fonte exata porque eu não sei exatamente, porque me veio à mente agora. Alguém disse que um pastor poderá dizer alguma coisa só depois do 15º ano de ministério. Eu confesso que eu concordo. Poderá dizer alguma coisa. E, particularmente, aquilo que eu compartilho não é uma proposta completamente exata e fechada, não completa das ações ministeriais. Todo pastor ele deve procurar a orientação de Deus para cada nova realidade que ele está enfrentando e que surge na dimensão da realidade. Eu, particularmente, agora me lembro de um livro que até deixei reservado, que eu recomendo, se eu começasse de novo o meu ministério. É do John Drescher, da editora Cristã Unida, ela é da edição de 1997. O Drescher, um pastor menonita, que na data que escreveu o livro, ele estava com 40 anos de ministério. E temos 15 capítulos aqui, muito interessantes. Eu vou ler para você rapidamente, só como sugestão. Acho tão interessante que se eu começasse de novo o meu ministério, ele põe um pouco de cada desse assunto, descrevendo em páginas. Eu vou ler para você. Número 1, eu procuraria ser mais disciplinado no cultivo da minha própria vida espiritual. Eu procuraria dedicar muito mais tempo ao estudo e pregação das Escrituras. Esse é o capítulo 2. Capítulo 3, eu procuraria tornar meu ministério mais centralizado em Cristo.
Eu procuraria lembrar que não é minha eloquência, e sim a habilitação do Espírito Santo que cumpre o propósito de Cristo em meu ministério. Esse foi o capítulo 4. Eu procuraria ter em mente que, a despeito de todas as suas falhas, a igreja é o corpo de Cristo realizando a obra de Deus no mundo. 6. Eu me empenharia em orientar e equipar cada membro para a obra do ministério. Eu procuraria e incentivaria a formação de centros criativos. Esse é o capítulo 7. Eu daria uma ênfase preponderante à oração. É o 8. O 9, eu procuraria sempre lembrar-me de que meu chamado não é para controlar a fé das pessoas, mas para amá-las dentro do reino de Deus. Muito importante esse capítulo de número 9. É um livro não muito grosso, né? Ele tem cerca de 106 páginas. Você vai gostar do material, fácil leitura. Eu procuraria estar sempre cônscio de que Deus está operando geralmente em pessoas, lugares e programas nos quais eu nem mesmo espero que Ele esteja agindo. Eu procuraria sempre lembrar que estou ministrando somente fora do transbordamento e que o fruto é produzido somente com base no novo crescimento. Eu seria fortemente atraído para a plantação de igreja e não para uma congregação estabelecida. Eu procuraria ser mais disciplinado na prática do contato pessoal através da visitação ao rebanho. 14. Eu tomaria cuidado com certas armadilhas do ministério. E o último é o capítulo 15, que ele não dá título de capítulo 15, eu que estou dando mais sabedoria, ele põe reticências. E tem ali uns argumentos e umas colocações boas para nosso crescimento. E depois, na página 107, tem notas. Então eu gostaria de sugerir esse material abençoado para a sua vida. Eu já li 2 vezes esse livro e recentemente está bem fácil aqui nas minhas mãos. Eu gostaria de compartilhar alguma coisa para você com relação ao ministério do capítulo 2 desse livro, que muito me preocupou. Ele vai falar sobre a pregação da palavra. Ele vai ministrar ao nosso coração sobre a responsabilidade que temos com relação a ser um pastor pregador, um homem de Deus que sabe interpretar corretamente as Escrituras. Sabemos que não é difícil, ou melhor, não é fácil, não é tarefa fácil, é difícil ser um bom líder na igreja. Então eu gostaria de, pensando nessas tarefas todas, destacar apenas uma. Entre tantos assuntos inesgotáveis, eu optei falar sobre esse, de suma importância para o pastor pregador. Tenho visto muitas pessoas se conduzindo em caminhos sob orientação de má interpretação bíblica, de conceitos torcidos das propostas das Sagradas Escrituras. Eu lembro de novo que é o capítulo 2 do Desha, ele nos lembra que a ordem para o ministro é pregar o Evangelho. Ele fala isso lembrando de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Em Atos capítulo 6, verso 4, ele vai nos lembrar que não deve ser esquecido de que os discípulos do Senhor, lá na igreja primitiva, eles se entregaram à oração e à pregação da palavra. Então, estudar as Escrituras é imprescindível e reciclar sempre, sempre e sempre. Inclusive, nós, pastores nazarenos, precisamos de uma educação continuada. Sempre eu precisei adquirir conhecimento mais técnicos a respeito do meu chamado. Eu precisei entrar em formas para que eu pudesse me adaptar e crescer, participar de conferências, comprar livros, cursos de especializações e tantos outros recomendáveis, inclusive de nossa denominação, Igreja do Nazareno. Educação continuada é uma necessidade para o presbítero, o pastor da Igreja do Nazareno. No site da sede tem um link onde você pode registrar as horas de educação continuada que você tem durante cada ano. Ok? Qualquer coisa pode me perguntar aqui no canal, em uma outra situação, eu posso orientar.
Você deve se dedicar em aprender tudo o que é possível sobre o seu chamado e o que envolve ele. Você tem aprendido coisas sobre liderança? Você sabia, desculpe a ironia, que um pastor lidera pessoas? E como faz falta em alguns momentos algumas informações sobre gestões de liderança, ou gestão de liderança, vou dizer assim. Sinta-se seguro com os instrumentos que podem chegar às suas mãos, que fortalece seu ministério. Saber desenvolver com compromisso e motivação, tanto para você como capacitar os membros da equipe, coordená-los e articular uma visão divina sobre os alvos mensuráveis da tarefa da igreja. Temos essa responsabilidade enquanto igreja, sobre a Missio Dei. Agora, deixe-me falar só um pouquinho nesse contexto dessa crise de saúde que o planeta está passando. Nós estamos para enfrentar aí uma nova etapa para a igreja, né? Para a igreja continuar respondendo a grande missão de Deus na Missio Dei, né? A missão de Deus. Estão chamando esse novo processo de o novo normal. Vamos ter que responder situações de novos comportamentos do rebanho, da igreja, novas formas de abordagem. Que Deus te ajude a planejar isto. Como alimentar multidões sem ter comida e recursos financeiros, responsabilidade tanto do governo como da igreja, como nossa responsabilidade. Como lidar com pessoas que hoje vivem no virtual. Como ensinar a igreja sem conhecimento, sem esse conhecimento bíblico teológico que eles estão, como continuar ensinando agora que eles podem escolher comer em qualquer live. Eles estão em casa livre para isso. Se aprenderão, como que eles vão aprender se não tiverem um líder com competência para fazer essa tarefa? Como nós vamos curar pessoas doentes sem remédio, que é a tarefa espiritual? Como é que a gente vai vacinar as ovelhas para que não pegue os vírus das heresias? Como sarar as heresias que já existem no seu contexto pastoral especificamente? Agora, não me leve a mal com a fala que vou dizer agora. Como saber se você não está acometido por vírus de heresias e está contaminando as suas ovelhas? Como saber se você não está fazendo um desserviço para a Igreja de Cristo? É muito preocupante, eu acho que devo falar isso. Você já pensou nisso? Estou interpretando corretamente? Estou lidando com a palavra de Deus conforme os desígnios de Deus, o que Ele tem para a Igreja do Senhor? O seu púlpito tem o conteúdo correto? Quanto que você tem lido por semana? Ou por mês ou por ano? Tem feito balanços? Uma pergunta, tem preguiça de estudar, de ler e ouvir? Se tem, que Deus te ajude, que tenha misericórdia de você. Você já leu Provérbios capítulo 15, versículo 14, parte A do versículo? Eu não vou nem ler para que você se sinta incentivado a ler e a chegar até lá. Nesse período de transição do antigo normal para um novo normal, eu vou usar essas expressões porque aqui temos, para alguns instruídos pela Escritura, esse novo normal não será um problema, porque eles já ministravam e já tinham entendimento de uma igreja alternativa que entendia o significado da espiritualidade, da vida cristã, diferente da religião. Que Deus te ajude a esse entendimento. Essa pandemia, ela tirou o chão de alguns pastores que sempre trabalhou com as práticas religiosas, com seus rituais e artefatos. Como agora fazer? Que Deus te ajude a ter uma interpretação correta para entender que novamente precisamos de uma roupagem sem precisar mexer na essência da igreja. Você não pode deixar de ver o que as Escrituras têm e entender que ela é contemporânea e tem atravessado culturas e movimentos durante a história da humanidade. Ela é rica, alternativa. Precisamos ter os olhos corretos nas Escrituras. O novo normal não é normal para as Escrituras. Entenda isso.
O pastor, ele deve se aplicar na busca de conhecimento. Isso é vital. Senão vai perder e vai se perder no caminho. Vamos voltar ao assunto da coerência bíblica. O seu compromisso com a igreja é muito sério. A sua igreja precisa de você com conceitos corretos, com entendimentos. Deixe-me lembrar, talvez você saiba do texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 10 a 17. Você conhece esse texto, você sabe que ele se refere à liderança e não à igreja. O texto se refere à responsabilidade de quem ensina. Nós interpretamos esse texto como se fosse a igreja diante do tribunal de Cristo. Mas leia o texto para você ver. Outra forma de entender que é necessário interpretar corretamente a Bíblia. Você deve ter a pretensão de saber o que Deus pensa sobre os assuntos da vida. Deve alimentar o povo, pregar o evangelho e expor todo o conselho de Deus. Deve expor as Escrituras no púlpito para todo o âmbito educacional da vida da igreja. Que Deus te ajude, se assessore de uma equipe em que possa ser completa a sua tarefa pastoral. Olha, você precisa levar as ovelhas aos pastos verdejantes das Sagradas Escrituras. Nada disso será difícil se você estudar as Escrituras. Por que você deve estudar as Escrituras? Pela mesma razão, porque às vezes a gente pensa, mas será que eu preciso tanto disso se eu já tenho o Espírito Santo? Pela mesma razão que um médico estuda medicina, um advogado estuda direito e o engenheiro estuda cálculos. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 3 e versículo 2, não se esqueça, apto para ensinar é uma habilidade inegociável no requisito pastoral. O apóstolo São Paulo em Tito diz que devemos ser apegados à palavra. A palavra fiel, ele ainda enfatiza, tanto para exortar como para defender as ovelhas das heresias. Tito capítulo 1, verso 9. Eu entendo que um pastor deve ser capaz de fazer muitas coisas. Ele pode ser capaz, mas acredito que ser capaz de pregar corretamente, ele deve ser sem titubear. Deve fazer com destreza e com aptidão. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2 diz que toda ação deve ser feita com doutrina correta. Leia lá para você ver. Você não pode fazer baseado em conceitos incoerentes, senão você vai matar e não vai fazer o serviço, vai fazer um desserviço para o reino. Não é possível ensinar sem estudar. Simples assim. Cuidado para não sair pela tangente, espiritualizando tudo, jogando tudo no colo de Deus, que é uma responsabilidade sua. Tem coisas que é para Deus fazer, tem coisas que é para Deus e tem coisas que é para o homem fazer. Ou você estuda, ou estuda, se quiser continuar no ministério. Seria mais honesto deixar o ministério e partir para uma outra frente da igreja, se você tem dificuldades. Se você estudar 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, quero compartilhar com você esse conteúdo. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu enfatizo aqui em letras garrafais e grande, em negrito, maneja bem a palavra da verdade. Você sabe que Deus criou o universo e criou todos os seres vivos. E quando ele fez isso, ele tinha em mente um plano que seria executado em lugares e épocas da história. E o meio pela qual ele se vale para se revelar esse plano até a humanidade é a palavra de Deus. Ela se tornou um livro escrito. Ela revela o grande amor de Deus para com os seres humanos. Todo o conteúdo que o homem precisa saber está ali. Ele não pode ser deturpado. Nós somos privilegiados, pois possuímos a Bíblia que nos orienta.
quanto a maneira de sair do caos do pecado que nos causou mal para levar uma vida de santidade. Podemos contar com a ajuda do Espírito Santo que nos guia toda a verdade. Ele se posta ao lado do quem abre as Escrituras. Há de receber do que é meu e há de anunciar a vocês. João capítulo 14, verso 26 fala disso. É através da Bíblia, meus queridos, que nós aprendemos tudo sobre a vida. Não tem outro livro. E aqui eu vejo a necessidade de você, pastor, nossa necessidade de manejar bem a palavra da verdade. Lá para os anos de 1980, eu conheci um livro chamado Plano Divino através dos séculos. O autor é Nelson Laurence Ouço. Deixa eu ver se ele está perto de mim aqui. Com licença. Também você pode adquirir. É um dispensacionalista, mas tem muita coisa boa aqui. Ele diz que manejar bem a palavra significa, na linguagem de Paulo, fazer um corte reto. Ele dá exemplo do pedreiro que constrói a parede em linha reta. É um bom pedreiro, com certeza. O carpinteiro risca a obra em linha reta. O agricultor, ele ara a terra em linhas retas. Semelhantemente, o obreiro do Senhor, que interpreta a Bíblia, terá que interpretá-la corretamente em linha reta. Fecha aspas. Para conseguir esse resultado, o intérprete da palavra de Deus terá que entender as regras de hermenêutica, se especializar. A palavra procura, no original do grego, traz para nós um significado de apressar-se, ser diligente, procurar imediatamente. Manejar bem significa usar as faculdades racionais, usar a inteligência, como diz em Isaías capítulo de número 1 e verso 18, onde Deus convoca o seu povo e diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Paulo, o apóstolo, ele avisa contra o perigo da fraude, da interpretação das Escrituras no livro de Coríntios, capítulo número 4, 2 Coríntios 4 e versículo 2, dizendo: rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E adulterar no original é dolos, que significa pegar com iscas. Tem muita gente pregando com iscas. Analise esse texto, preste atenção nisso. Lamentavelmente, as ovelhas parecem que já estão se acostumando com esses alimentos de iscas, alimentos fracos. Que Deus nos ajude, é a minha oração. Para terminar, eu quero falar uma frase que eu coloquei no Facebook hoje pela manhã. É uma frase de John Stott. Eu estava meditando sobre a necessidade de reciclar, de buscar mais. Ele diz o seguinte: a mente bíblica, porque a gente fala da mente bíblica sempre, né? Ele diz que a mente bíblica não é aquela que cita versículos, mas é aquela que raciocina dentro dos parâmetros das Escrituras. Eu vou ler literalmente: parâmetros da Escritura Sagrada, fecha aspas. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe firmemente, abundantemente. Que a minha oração, ou melhor, a minha oração seja que você se dedique, busque de Deus graça. Vá para os livros, tire tempo de reciclagem. O Espírito Santo vai te dar novas mensagens, entendimento, para que possamos servir o Senhor. Ele conta conosco para passar a mensagem verdadeira para os ouvintes. Ele pediu que nós fizéssemos isto. Que Deus te abençoe. Essa é a minha palavra para que o nosso vídeo não fique muito longo. Esse é um conteúdo encapsulado de um texto longo, de uma reflexão que fiz e resolvi compartilhar contigo, não ficar na minha gaveta apenas. Tá bom? Então vou dizer mais uma vez: Deus te abençoe rica e abundantemente.